Dando prosseguimento, na segunda parte da aula de hoje, vamos falar de desemprego e globalização. Bom, como que a globalização afeta a questão do emprego, né? Nós estamos notando que tanto países pobres quanto em países desenvolvidos está ocorrendo uma maior oferta, aliás, uma menor oferta de emprego. Está diminuindo o emprego tanto em países ricos quanto em países pobres. Isso ocorre nos países ricos. Isso ocorre porque empresas transnacionais que são sediadas nesses países preferem produzir em países mais pobres. Por quê? Porque a mão de obra é mais barata, às vezes impostos também são mais baratos em países pobres. Então, o desemprego nos países ricos é ocasionado pela migração de fábricas que vão ser transferidas para países onde a mão de obra é mais barata. Na China, no México, até mesmo no Brasil, acaba recebendo filiais de empresas com esse objetivo, né? Diminuir os gastos com mão de obra. Nos países subdesenvolvidos, que tem um atraso tecnológico, mas que acaba recebendo as tecnologias, esse desemprego pode ocorrer tanto pela modernização, na medida que as transnacionais vão introduzindo novas tecnologias, algumas delas substituem a mão de obra, robôs, máquinas, na agricultura, na indústria, ou mesmo até no setor de serviços, como é o caso de terminais de autoatendimento nos bancos, né? Você tem lá o caixa eletrônico ali, você não precisa de um funcionário para atender as pessoas. Internet banking, até mesmo serviços pela internet vão substituindo a mão de obra em lojas físicas. O aumento nas vendas online, por exemplo, não precisa de tantos funcionários quanto é necessário nas Casas Bahia, por exemplo. Você tem que ter lá o funcionário da limpeza, tem que ter os vendedores, tem a comissão dos vendedores. Na internet não tem comissão nenhuma, não tem pessoal da limpeza, nada. A conta de energia também não é tão cara, então os produtos ficam mais baratos mesmo na internet. As pessoas passam a comprar cada vez mais pela internet e, como vende menos, muitas lojas vão fechando e causando desemprego. Então, em países mais pobres, a modernização, quando ela chega, leva ao desemprego. Bom, vamos lá. Eu destaquei uma parte importante aqui. Cada vez mais as atividades repetitivas que exigem pequena ou nenhuma qualificação do trabalhador, e até mesmo as de nível técnico, como as de pintor industrial ou as de torneiro mecânico, estão sendo substituídas por máquinas ou robôs. Muitas tarefas exigem das pessoas melhor formação e qualificação, capacidade de pesquisar e de aprender continuamente. Então, pessoal, nesse mundo atual, alguns empregos novos surgem que antes não existiam. Outros empregos são simplesmente suprimidos ou deixam de existir porque uma máquina passa a fazer aquela função. Então você tem, por exemplo, 30, 40 anos atrás, quando poucas pessoas tinham computadores, você não tinha lojas de informática, você não tinha técnico de informática para arrumar computador, tirar antivírus. Não existia essa função, certo? Um analista de sistemas, por exemplo, que é contratado pela empresa para analisar a rede dos computadores daquela empresa, para fazer manutenções, para garantir um bom acesso à internet, certo? Garantir a qualidade dos produtos, para fazer compras de computadores, para inovar a comunicação dos funcionários. Então, analista de sistemas, por exemplo, é um emprego que passou a existir nos últimos tempos. Então, essa modernização ela gera empregos em alguns setores e desemprego em outros. Então, o bitorneiro mecânico que está acostumado a fazer um trabalho repetitivo numa fábrica, ele vai ser substituído por robô. Mas algumas situações que são mais analíticas, certo? Que envolvem a qualidade da produção, vai exigir a contratação de funcionários mais bem qualificados. Então você desemprega 20 bitorneiros mecânicos para fazer a produção de um automóvel, por exemplo, coloca um robô no lugar, mas aí você vai ter que contratar um engenheiro mecânico para cuidar da manutenção desses robôs
Você vai ter que contratar pessoas para cuidar da qualidade da produção. Então, a economia passa a exigir cargos que são mais qualificados e bem remunerados. Então, as empresas elas passam a pagar mais, mas por menos funcionários. Então, uma empresa que antes pagava R$ 2.000 por 100 funcionários, com a modernização ela passa a ter tipo 30 funcionários. Mas aí, como ela tem muito menos funcionários, ela pode pagar mais por esses funcionários. E óbvio, ela só vai contratar pessoas com engenharia, arquitetura, que tenha domínio do inglês. Ou seja, as empresas passam a filtrar os funcionários, exigindo dos funcionários mais conhecimento. Então, pessoal, esse é o futuro de vocês. Vocês só vão ter vaga no mercado de trabalho no futuro se vocês se dedicarem à educação, à sua formação, certo? Se vocês não tiverem uma formação diferenciada, dificilmente vocês conseguirão bons empregos no futuro. Pessoal, o desemprego ele atinge principalmente os jovens, certo? Na medida que você tem uma grande massa de desempregados, as empresas preferem pessoas com mais experiência. Então, para entrar no mercado de trabalho é mais difícil atualmente, né? Quando você tem uma situação de pleno emprego, onde todo mundo está empregado, o jovem consegue entrar com mais facilidade. Mas quando você tem um exército de desempregados e pessoas com qualificação, dificilmente a empresa vai escolher aquele que não tenha experiência no trabalho. Então, o único jeito do jovem conseguir vantagens no mercado de trabalho é se qualificando mais que os mais velhos, tendo uma formação melhor que os mais velhos, fazendo estágio não remunerado. É isso que vai fazer com que esse jovem consiga se inserir dentro de uma empresa. Lembrando que o cenário atual é menos vagas nas empresas, porque a tecnologia está substituindo muitos postos de trabalho e criando outros, mas outras vagas em menor quantidade, e com isso as empresas conseguem filtrar pela qualidade do funcionário. Qualidade no sentido de ter uma boa formação educacional. Pessoal, observe aqui o percentual de emprego vulnerável. O que seria emprego vulnerável? Uma pessoa não tem uma carteira de trabalho assinada, trabalha de subemprego, né? Fazendo bicos. Isso é um emprego vulnerável. Pessoa que ou não tem emprego, ou ela tem um emprego que não tem todos os direitos garantidos para essa pessoa. A América Latina, onde o Brasil está, 31% da população ela está sobre emprego vulnerável. O Brasil até mais do que isso. O Brasil passa de 40% o percentual de trabalhadores que não tem carteira assinada, uma boa proteção pela lei. Bom, o que seria desemprego estrutural? Nós já falamos. É desemprego estrutural quando aquela vaga de emprego deixa de existir. E quando uma vaga de emprego não existe mais? Quando a tecnologia substitui o trabalho humano. Então nunca mais volta. Por isso que é estrutural. É um tipo de emprego que não tem volta. Certo? Ele deixou de existir porque a tecnologia substituiu. Como, por exemplo, os atendentes de banco, que antes as agências bancárias tinham lá 12, 13 funcionários, atualmente elas funcionam com 5 ou 6, a metade. E por que diminuiu? Por causa dos caixas eletrônicos e internet banking. Esse emprego vai voltar no futuro? Nunca mais, certo? Nunca mais volta. Cada agência vai funcionar com 5 ou 6, ou até diminuir esse número de funcionários, porque as pessoas cada vez menos precisam ir ao banco, conseguem resolver problemas financeiros pelo celular, pelo internet banking, por caixas eletrônicos, que não precisa da interação de nenhuma pessoa. Nós temos ainda muitos idosos que não sabem usar essas máquinas e tal, por isso a necessidade de funcionários ali. Mas em muitos países envolvidos não existe nem essa figura da pessoa que fica atendendo na porta, ajudando os idosos a utilizar a máquina lá, o cartão no internet bank, né? Não existe. Nos Estados Unidos, por exemplo, quem faz o abastecimento nos postos de gasolina é o proprietário do carro. Ele desce do carro,
ele coloca o cartão de crédito lá, programa qual o valor que ele quer pagar, e com isso automaticamente vai sair aquela quantidade de gasolina para o seu automóvel. Aqui no Brasil nós temos frentistas. Por quê? Porque os postos no Brasil não têm as tecnologias, né, de autoatendimento que já existem em países desenvolvidos. Isso no futuro chegará. Né? Então, se você almeja, por exemplo, eu não quero estudar, se eu for um frentista, tá bom? Não vai tá bom, porque não vai ter esse emprego. Até motorista, pessoal. Até motorista, porque as empresas já existe carro automático, guiada por satélite. Elas estão desenvolvendo isso. Então, empregos que não exigem muito conhecimento vai deixar de existir. Então, vocês aí que não entraram no mercado de trabalho ainda, às vezes tem um pai ou um tio que é motorista de caminhão e tal. Imagina, eu quero ser igual ao meu pai. Meu pai tá bom, ele não estudou nada ou estudou pouco, certo? Tô dando exemplo, viu? Até porque tem motoristas que estudam bastante. E não vou precisar estudar para ter minha vida, para cuidar da minha família. Não é verdade, você não tem essa garantia mais. Nem mesmo nós, professores. Eu estou dando aula online, há uma discussão para que exista aula em casa. No futuro, de repente, as escolas servirão apenas para aquelas famílias que não têm com quem deixar o filho, não tem a segurança. E aí você contrata uma empresa que dá aula não para 30 pessoas, um professor daria aula para 1.000. Então teria menos vagas de emprego para professor, uma vez que as empresas poderiam estabelecer aulas online para um grande número de alunos, certo? Então, para cada professor. Então, nenhum emprego é garantido no futuro diante da evolução tecnológica. Bom, aqui um exemplo, né, de uma fábrica de automóveis e você quase não vê funcionários, você só está vendo aqui o quê? Máquinas, robôs. Antigamente, esse processo era feito com poucos robôs e muitos seres humanos, com parafusadeira na mão, montando manualmente cada parte do automóvel. Cada vez menor a necessidade de funcionários em montadores de automóveis. Bom, existe um outro tipo de desemprego que ele é conjuntural, ou seja, é ocasionado por uma situação temporária. É o caso da pandemia, certo? Que obriga muitas empresas a fecharem as portas, bares e restaurantes estão muito tempo sem poder abrir, muitos bares e restaurantes vieram à falência, até porque o governo não ajuda essas empresas o suficiente, e isso causa desemprego, certo? Porém, tem vacina, até o ano que vem a situação da pandemia está controlada, as aulas vão voltar ao normal, o comércio vai voltar ao normal, com a queda de mortes por causa da vacina, e esse emprego vai poder surgir. Mas e a empresa que faliu? Bom, as pessoas vão continuar querendo comer pizza, vão querer continuar saindo à noite, né? Quando puderem, então vão querer se esbaldar, né? Porque ficaram tanto tempo sem poder fazer isso. Então, esses bares, alguns faliram, é verdade. Se esses bares não retornarem, outras pessoas vão aproveitar esse vácuo e vai criar emprego nesse mesmo setor. Então, é uma situação temporária. Assim como é a crise econômica a qual o Brasil já vivia antes mesmo da pandemia, desde 2014, né, ano da Copa do Mundo, muitos protestos e tal, escândalos de corrupção, grandes empresas brasileiras, né, envolvidas em corrupção, elas quase vieram à falência, como a Odebrecht, certo? Então, a economia brasileira ela vem em recessão por erros administrativos de governos passados e também do governo atual e do governo passado, já há um tempo. Então, o desemprego já era alto, ficou pior com a pandemia, mas é uma situação temporária, né? Logo, a situação econômica deve voltar, até porque não depende só do governo, depende das pessoas. Vivemos num país capitalista cuja maior parte da economia depende da iniciativa privada. Então, as pessoas continuam querendo ter lucro, querendo abrir negócios e lucrar. Então, mais cedo ou mais tarde, essa crise vai passar e esses empregos tendem a diminuir. Esse desemprego
causado pela crise financeira do país e pela pandemia. Agora, aquele desemprego causado pela inovação tecnológica, esse não volta mais. Essa é a grande diferença do desemprego conjuntural para o desemprego estrutural. Estrutural é uma vaga de emprego que deixa de existir. E o desemprego conjuntural é uma vaga de emprego que deixa de existir temporariamente, principalmente por causa de crises financeiras. Ou uma situação temporária como a pandemia, certo? Então, logo faremos a terceira parte dessa aula, que será aqui, ó, desemprego na pandemia. Esse é o assunto do terceiro vídeo.